Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar nossos trabalhos lendo uma mensagem do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Caminho certo. Não te esqueças de que a tua vida toma a direção de teus passos. O caminho que percorres é o de teus interesses e necessidades. Existem caminhos para os cismos e estradas para o abismo. Cautela-te contra os atalhos. Caminhos de aparência tranquila, mas repleto de desilusões. É penoso recomeçar a jornada, depois de um longo trecho percorrido. Então certifica-se de que estejas no caminho certo. Facilidades extremas são indícios de caminhos sinuosos. Muitas pedras de tropeço são degraus de ascensão, escoras para os teus pés. Não te apresses, passo a passo, avança sustentando a sua cruz. Esteja no caminho certo. Hoje temos vários recados. O primeiro é da evangelização. Então, hoje é o último dia da evangelização que eles entram em férias, porque seria na próxima quarta, mas na próxima quarta tem jogo do Brasil. Então, a evangelização não terá, mas a palestra sim. Então, estamos aqui na próxima quarta-feira, normal, aqui no centro. Só a evangelização, as crianças, né, que gostam, os jovens que gostam de futebol, então eles estão liberados para as férias, que eles estão querendo muito férias, né, principalmente da escola. Então, na quarta-feira não tem evangelização, já entram em férias, volta em agosto, mas nossa palestra continua assim, tá bom? Próxima quarta estaremos aqui. E sábado agora tem um seminário com a Larissa do Rio de Janeiro. Ela vai falar sobre o que mesmo? As obras de Kardec. Ela vai falar sobre a biografia e obras de Kardec. Sábado agora. A Larissa está vindo do Rio, vai passar por várias cidades e no sábado, 2h30, estará aqui no nosso centro, num seminário. Quem quiser aproveitar, é um conteúdo muito interessante e vale a pena. Nós também estamos vendendo a pizza solidária, a pizza da Casinha da Sopa, para ajudar lá muitos assistidos da Casinha da Sopa. E então, a pizza é R$35 e está aqui à disposição. Tem vários sabores. Está aqui à disposição com a gente lá embaixo, lá na secretaria ou com a Mazé. Tá bom? Tem mais alguma coisa? Não? Vamos à nossa prece inicial. Acalmando o nosso coração, serenando o nosso pensamento, agradecendo a Deus por este momento, agradecendo a Deus por este dia, que possamos entrar em sintonia com a espiritualidade, com a vibração da casa, que possamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para os ensinamentos dessa noite, que eles caiam fundo em nossa alma, que possamos compreender e nos transformar. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja. Recebemos hoje nossa amiga Mariana, lá da Barra. Mari, seja bem-vinda. Posso deixar? Boa noite a todos. Jesus à mesa. Hoje nós vamos falar sobre Jesus, só que nos momentos mais íntimos. Boa noite a todos. E eu quero começar com essa frase lá do Apocalipse. Muitas vezes a gente fala tanto do Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, mas a gente esquece que existem mensagens maravilhosas no Apocalipse.
Olha o que ele fala aqui. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Cear, comer. E aí eu vou fazer uma pergunta para todo mundo. Deixa eu mudar aqui. Aí. Quando a gente fala em mesa, qual é a refeição mais importante da sua vida? Já repararam que tudo a gente decide numa mesa? Quanto que é gostoso a gente sentar e bater um papo, tomar um café, tomar um chá? Até o Reginaldo Rossi, na sua música Garçom, como é que ele começa a música? Garçom, aqui, nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Mesa de bar. A pessoa bateu com a mão na mesa, virou a mesa. Então parece que dentro, em cima da mesa, não é só um móvel. Não é um lugar que eu apenas sento e faço uma refeição. Mas há quem diz qual é o ambiente mais quente da casa, é a cozinha. É onde todo mundo gosta de se juntar. A sala foi feita, né? Todo mundo fala sala de estar, mas aonde fica o furdúncio é na cozinha. Quando a gente se reúne com alguém que a gente fala, vai jantar lá em casa. Semana passada eu juntei umas amigas, pegamos uma mesa, pedimos uma pizza e conversamos. Gente, olha só, e ganhei uma gripe por causa disso. Brincadeiras à parte. E assim, gente, o quanto que é prazeroso estar com as pessoas em volta da mesa. Porque na mesa nós resolvemos tudo. Até numa mesa de reunião. Resolvemos negócios. É ou não é? O que Jesus, a mesa, o que a gente traz aqui na mesa? A mesa é um lugar que nós temos algo de proximidade, que é bem diferente de uma festa. Quando a gente faz uma confraternização que tem festa, mas não tem mesa, as pessoas ficam de lá para cá, mas as conversas não são tão profundas quando a gente senta com uma pessoa, porque a mesa ela te obriga a sentar e olhar no olho. E quando eu falo de Jesus à mesa, então você imagina aonde que Jesus mais ensinava as pessoas. Porque quando eu falo de Jesus, todo mundo lembra do Sermão do Monte, lembra dele ensinando na sinagoga, lembra dele realizando as curas, lembra das parábolas, mas há muitas passagens em que ele ensinava na intimidade do lar, que é na mesa. Aliás, é na mesa que nós temos a conversa franca. É ou não é? Então, o que eu quero trazer aqui, nesse exato momento, para a gente refletir, aonde que nós vamos encontrar Jesus na intimidade? Será que é lá fora ou será que é na mesa? Por isso, lá no Apocalipse, quem abrir a porta, eu sentarei à mesa, eu cearei. Eu irei cear, eu irei comer com essa pessoa que abrir a porta para mim. É essa a mensagem. E aí quando a gente fala que ali na mesa ele conversava, escutava, ensinava, consolava. A transformação espiritual acontece nos encontros da vida. Nos momentos que são mais informais. Já repararam? Já repararam? É que nem criança. Criança, quando chega duas crianças diferentes da mesma idade, que não se conhecem. Fica o adulto lá, vai filha, vai fazer amizade. A criança fica uma no canto aqui e outra ali. Aí na hora de ir embora, as duas crianças que pegaram amizade bem no finalzinho, mas está na hora de ir embora, agora. Mas agora que vocês vão pegar amizade, a gente tentou empurrar lá, mas é porque ficou formal, é na informalidade, é naquele momento íntimo que as relações mais profundas acontecem. Alguém já fez amizade com alguém conversando num ônibus?
Ou o pessoal não viajou de ônibus aqui, nunca pegou ônibus na vida. E sentou. Eu lembro uma vez que eu estava indo para Curitiba, sentou um senhorzinho, ele me ensinou tudo quanto é palavra em italiano. E fiquei amiga do senhor. Me ensinou que Giuseppe era não sei o que, e fiquei. Nunca mais vi esse senhor na vida. Mas naqueles momentos, aquele momento em que o tempo passou, foi muito gostoso, foi bem proveitoso. Nós conhecemos as pessoas de uma forma mais leve, porque a informalidade ela deixa a gente de uma forma mais leve. E eu vou mostrar isso. E aí eu vou contar algumas historinhas que tem no próprio Evangelho de Jesus fazendo a transformação na mesa. E primeira história, eu não posso deixar de esquecer do nosso amigo Zaqueu. Para quem não conhece a passagem de Zaqueu, Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos. As pessoas tinham preconceito com ele, porque, embora fosse judeu, ninguém gostava de quem cobrava impostos. Eles não tinham uma fama muito boa. Tanto que Jesus falava, aquele que come com os publicanos e com os pecadores. Era assim que Jesus era muitas vezes reconhecido para aqueles que o acusavam. E Zaqueu ouvia falar de Jesus, mas nunca vira de perto. E quando ele entra para a cidade de Jericó, aquela multidão, segue, como ele é pequeno, ele sobe na árvore. Essa é a imagem aqui. E aí Jesus passa por baixo, que ele fala, Zaqueu, hoje eu vou pernoitar na sua casa. Prepara a tua casa para mim. Ele desce, prepara a casa, prepara a ceia. Depois que Jesus termina o seu trabalho, Jesus vai até a casa de Zaqueu. Lá Zaqueu conhece Jesus, porque Jesus, que já conhecia a alma de Zaqueu, porque ele enxergava, esse é o olhar de Jesus, que muitas vezes nós precisamos aprender a enxergar. Ele enxergava o espírito, a alma, antes do rótulo, do pecador, do publicano, do doente. Ele enxergava a pessoa, o espírito necessitado, antes disso. E Zaqueu, ele se converte, ele se maravilha, e tanto que ele fala, mestre, eu estou maravilhado, e eu prometo que todo aquele que eu prejudiquei, eu irei ressarcir 4 vezes mais. A lei obrigava 2, mas ele falou 4. Zaqueu transformou a sua vida conhecendo Jesus. Porque Jesus viu nele, antes de mais nada, uma alma que queria um apego, que queria um carinho, um acolhimento, não um julgamento. Ele enxergava. Esse negócio de Jesus enxergar o Espírito antes, eu vou trazer uma passagenzinha também que aconteceu em Jericó, só que num tempo antes. Jesus estava na cidade de Jericó e de longe havia um cego que gritava, mestre, mestre, mestre. E as pessoas pediam para ele ficar quieto, Jesus está falando, ele, mestre, mestre. E ele vai, ele insiste, até que ele chega até Jesus, mestre. Jesus pergunta, o que tu queres? Olha só que interessante. Você acha que Jesus, o que o cego queria? Enxergar. Ele não ia pedir um cão-guia, né? Você acha que Jesus não sabia o que ele queria? Por que ele faz essa pergunta? Porque parece irônico, né? Você não está vendo que eu quero enxergar, né? Mas não é. Por que ele fez essa pergunta? No Sermão do Monte, dentro dos 3 pedidos que nós podemos fazer, a advertência que está lá, Jesus fala o seguinte, pedi e obtereis. Isso é para a gente aprender a pedir, não achar que os outros vão adivinhar os nossos pensamentos. Então, quando ele pede para o cego, o que tu queres? Ele fala, eu quero ver. Ah, é isso que você quer então?
Vai ver, e a cura acontece, é para que a gente aprenda a pedir. Então, esse negócio de que Deus sabe das minhas necessidades, se eu não a pedir, não vai acontecer. Ele vai continuar sabendo das nossas necessidades. Mas a gente precisa aprender a pedir. Não é adivinhar os nossos pensamentos. Senão fica muito fácil, né? Fica ou não fica? Para que eu vou rezar? Deus já sabe o que eu quero. Fica cômodo, né? Então é por isso que Jesus pede. Mesma coisa com o cego no tanque de Betesda. Por que você não foi lá? Mestre, eu estou aqui, né? Tipo, eu sou paralítico. Ninguém me leva até lá. Mas você quer ficar curado? Eu quero. Então, pega a tua cama e levanta. Eu quero. Olha a palavra, eu quero. Eu tenho que pedir a permissão e eles não vão dar. Eu tenho que dar permissão, eu tenho que pedir dar permissão para que eles façam a cura comigo, porque senão não adianta. Deus sabe o nosso livre-arbítrio até na hora de fazer a cura. Você quer ficar curado, então você vai ser curado. Então é tua vontade. Entenderam? E aí, olha só que interessante. Tem essa frase, né, que Jesus fala, lá em Lucas. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Então, o que Zaqueu encontra em Jesus? A esperança de mudança. E, de fato, Zaqueu se transforma em outro homem. Menos ganancioso, menos apegado a seus bens. Aprende a dividir aquilo que ele não tinha conhecimento. Interessante. E aqui vem a questão, né, de Jesus. Ele acolhe antes de julgar. Eu vou dar um dilema. Eu adoro dar dilema, mas é para pensar. O dilema é o refrigerante do tio. Todo mundo tem um tio que não vê há muito tempo. Geralmente é senhorzinho de idade. Aí quando você vai fazer uma visita, eles têm lá sempre aquele jaúba de 600 ml, ou cotuba, se quer de Rio Preto, sabe aqueles Guaraná? Ou poti, sabe? Aquele Guaraná simplesinho, mas que a pessoa guarda exclusivamente para visita. Alguém já foi na casa de alguém assim? Que tem aquele Guaraná? Alguém já foi visitar um tio que é assim? Guarda aquele Guaraná. E aí ele é desconectado do mundo. E aí o que é a intenção dele? É dar aquele Guaraná para visita. Aí você é o sobrinho, que há muito tempo não vê, porque na cabeça dele, sabe qual é a última vez que ele te viu? Quando a gente tinha 20 e poucos anos. Aí a gente entra lá, casado, com filho, e fica super feliz. O que ele oferece? O Guaraná, não é assim? Só que ele não sabe que muitas vezes eu não tomo Guaraná. Por opções, não interessa por quê. Aí é o dilema. Eu tomo ou não tomo Guaraná? O que é mais importante nesse momento? Agradar. O que seria ser cristão? Gente, mas eu não tomo Guaraná porque engorda. Tá, mas meio copo? Só para ali? Tem diabetes? Não, toma metformina, não tem problema. Não tem problema. Gente, o prazer que aquela pessoa está dando... Alguém já foi na casa de alguém que te oferece uma coisa com tanto gosto, a pessoa... Já. Nessas horas, gente, esquece. O acolhimento que aquela pessoa está tendo com a gente, e às vezes pode ser o último Guaraná que a gente toma com aquela pessoa, e a gente não sabe. Então, a gente precisa começar a entender as coisas um pouco além. E Jesus tinha esse olhar do além. Por isso que ele sentava com os publicanos, com os pecadores. Ele era comilão e bebedor de vinho, porque o pessoal chamava que ele bebia vinho. Mas ele só estava ali acompanhando. Qual que era o interesse dele maior? A parte externa, aquilo que se pregava ou aquilo que se fazia? Jesus dava exemplo. E um dos maiores exemplos de humildade. Mesmo sabendo, aquilo não iria mudar. Tanto que ele falava, o mal é o que sai da boca do homem. Não é o que entra.
É para se pensar. Às vezes as regras, elas existem, são boas para promover a disciplina, mas a disciplina ela não é a regra. O acolhimento, a fraternidade. Olha só essa situação, Marta e Maria. Vocês conhecem a historinha de Marta e Maria? As duas amavam Jesus. Jesus vai à casa delas. Maria senta no chão e vai escutar Jesus. E Marta, para cima e para baixo, fazendo serviço. Chegou uma hora que ela se incomodou. Aí ela fala assim: mestre, pede para Maria vir me ajudar com os afazeres. O que ele responde? A Maria escolheu a boa parte que não será tirada. Quantas vezes a gente organiza um evento, alguma coisa, e fala assim: eu não aproveitei. Não é a questão do trabalho em si. O momento que ela tinha para aproveitar que Jesus estava lá, Maria aproveitou. Ele falou assim: não se apoquente pelas tarefas. Ela não estava ali com as tarefas, tipo, vou fazer um cafezinho para nós, daqui a pouco já vem. A preocupação dela estava com os afazeres domésticos. Às vezes, somos assim. Às vezes a gente quer estar no lugar, mas os afazeres fazem com que a gente perca a oportunidade de estar com as pessoas. E estar com as pessoas hoje é algo muito mais raro do que a gente imagina. Porque rede social tem um monte de gente que está com todo mundo. Você tem 4, 5 mil amigos que você não conhece. Agora, estar com as pessoas, olhar no rosto, aproveitar a oportunidade de conversar, de trocar uma ideia, de desabafar. Essa oportunidade. E isso é ser cristão. Ouvir. Essas são as oportunidades que estão sendo raras, porque nós temos um negócio chamado tempo, que a gente reclama que não tem. Ou todo mundo tem tempo de sobra aqui? Ou ninguém está falando, ou todo mundo tem o tempo de 24 horas, dá para todo mundo, ou vocês gostariam que fosse 36 horas do dia? Se pudesse um pouquinho mais. Aí você fala: não, mas a gente tem os aparelhos que me ajudam. Seria ajudar para eu ter mais tempo. Tempo para quê? Para estar com as pessoas. Mas o que eu faço com esse tempo que me sobra? Arrumo outra coisa para fazer que não me faz ter tempo. Hoje, o maior luxo, artigo de luxo que uma pessoa pode ter, não é bolsa de marca, não é festa, não é viagem. É aquilo que a gente chama tempo. Tempo para estar com a família, tempo para estar consigo mesmo, tempo para si, tempo para estar com os amigos, tempo para estar com Deus, com Jesus, tempo para ajudar, tempo para trabalhar, tempo para a gente poder fazer o que a gente tem que fazer dia a dia. Temos os nossos afazeres, nossos deveres. Então, a gente precisa aprender o que? Administrar esse tempo. E tempo é um artigo de luxo. Já repararam? Tempo hoje é luxo. Eu não tenho tempo para ler. Só que tem uns negocinhos que comem um tempo da gente danado. Que se deixar a gente fica horas e não percebe. Scrollando o feed, vendo um monte de gatinho caindo no buraco. O que mais? Que quer vendo meme, agora é os memes da Copa. Né? É um monte de videozinho agora falando que a antiga seleção é melhor do que a atual. Tá, tudo bem, concordo, mas tudo bem. É ou não é? Isso aqui não come tempo? Aí eu falo: eu não tenho tempo. Se Epiteto se Sêneca estivesse aqui, ele falaria: quem usa quem? O celular usa a gente ou a gente usa o celular? É uma frase para se pensar. Vamos lá, Marta e Maria. Então, o que a gente aprende? Que a verdadeira presença
Não estar no fazer, e sim estar com Jesus. E quando eu falo Jesus, não é só Jesus na presença, é com as pessoas. Não tem coisa mais triste no mundo que você... Alguém já viu uma cena dessa em restaurante? Tá o pai, a mãe, o filho, todo mundo aqui, e a pizza gelando no meio. Alguém já viu essa cena? É triste, né? Vamos lá. Opa. Jesus no caminho de Emaús. Olha outra passagem que lida com a presença dele. 2 discípulos estão no meio do caminho e Jesus o começa a os acompanhar. Aí ele começa a conversar. E aí, por que vocês estão tristes? Mas você não está sabendo? Nosso mestre foi crucificado. Ele, mas é verdade, mas ele não disse que voltar. Não, mas nós estamos tristes e não sei o que, o caminho inteiro. Até que eles sentam para fazer a refeição. Quando Jesus pega, vamos sentar, vamos comer. Tanto que Jesus fala, não, tudo bem, eu estou indo embora. Eu só, não, senta aqui, vamos, pernoita aqui. Aí eles sentam à mesa. Ele pega o pão. A hora que ele parte o pão, os discípulos reconhecem o movimento e falam, nossa, Jesus, era você que estava com a gente. Muitas vezes, olha só aqui que a gente aprende nessa passagem. Nós estamos com as pessoas, mas muitas vezes nós não conhecemos, nós não enxergamos as pessoas que estão do nosso lado. Às vezes ficamos por anos trabalhando ao lado de uma pessoa que está com um problema, a gente não sabe nada, porque nunca perguntou, e aí, como é que você está? Às vezes nós não reconhecemos quem está do nosso lado. Jesus faz presente na caminhada, conversa na mesa e ele transforma a tristeza em esperança, desconhecidos em testemunhas. Eles falam aqui, não ardia o nosso coração quando eles não falavam pelo caminho e explicavam as escrituras, porque no meio do caminho ele ia explicando o que ia acontecendo. Ah, tudo aconteceu porque isso iria acontecer com as profecias, tal. Mas mesmo assim os discípulos não tiveram os olhos de ver e não tiveram os ouvidos de ouvir. Estar presente com as pessoas é estar na íntegra. O que te dói? Por que você se sente assim? Muitas vezes queremos todos nós ser amparados, mas muitas vezes tem pessoas do nosso lado que a gente precisa amparar. A conversa, o diálogo, e aí onde que a gente consegue colocar tudo esse miudinho? Aonde? Na mesa. Já repararam que quando a gente consegue sentar com alguém na mesa, não é no banco de jardim, um fica olhando para frente e outro fica olhando para lá. Mas a mesa a gente consegue conversar um com o outro. É na mesa. Onde procuramos Jesus, gente? Muitos procuram aqui, no templo, nas aparências, no sucesso, em si mesmo. Mas onde ele se revela? Casa, na comunhão com quem a gente partilha a vida, nas palavras, na mesa, quando nós temos uma mesa na harmonia. E é sempre que começa no lar. Refeição. Quem mantém a refeição na mesa aqui? Levanta a mão. Em casa a refeição é na mesa. Família, sem celular. Sem TV na cozinha. É aqui que a gente consegue sentar, conversar com as pessoas, como é que foi seu dia, em si ouvir. Mesmo que seja para não estar num bom dia, mas estamos com as pessoas. Jesus não está distante, ele se revela no cotidiano, nos encontros, nas conversas e nas refeições da vida. Entenderam? Às vezes a gente procura tão longe. Às vezes a gente procura o outro lá no sucesso, na página bonita do Instagram. Só que muitas vezes quando você conversa com a pessoa ali, você vê que a beleza dela do Instagram não é real. Ou a vida florida que é postada lá não é real. Aí vem a danada das comparações.
isso é danado, porque a gente acaba se sentindo, muitas vezes, falando assim, mas por que o fulano merece e eu não mereço? Às vezes nós estamos com a vida muito melhor do que muita gente que anda colocando uma vida perfeita. Porque é fácil bater uma foto e colocar uma vida perfeita, gente. Duro é sustentar aquela foto de uma vida perfeita. Isso é difícil. Vamos lá. A última ceia, não tem como falar de mesa, eu não lembrar da última ceia, né? Na última ceia, Jesus ele conversa com os discípulos. Ele já sabia que ia ser traído. Ele lava os pés dos discípulos, até mesmo de Judas. Para que a gente dê o exemplo, para se dar o exemplo. Ele deu o maior mandamento nesse momento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Um quarto mandamento, um novo mandamento. Por quê? 3 formas de amor nós já conhecíamos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a ti mesmo. E amar uns aos outros como eu vos amei. Esse é o amor de Jesus. Então é eu amando Deus, então eu tentando entender Deus. Legal, é um amor diferente. Aí tem o meu amor, que eu tenho com uma outra pessoa, assim como eu tenho amor a mim mesmo. Então, se eu sou uma pessoa que gostaria que tivesse tolerância comigo, porque eu reconheço os meus defeitos, eu começo a ser tolerante com o outro. Isso é amar ao próximo como a ti mesmo. Mas amar uns aos outros como eu vos amei, como é que Jesus fez, é um amor transcendental, que é praticamente o amor de Deus conosco. Que ele já entendeu essas regras. Nós estamos no caminho, não se preocupem. O caminho, ele é amplo e largo para todos nós. Oportunidade vamos ter sempre. Mesmo que a gente escorrega no sabonete, não tem problema. A gente senta, levanta, concorda e vai para frente. Tá? A ceia não é uma lembrança, mas é uma comunhão com Cristo e uns com os outros. Aqui ele fala, fazer isso em memória de mim. Então, estarmos à mesa, estarmos com as pessoas e sermos compreensíveis é fazer isso em memória de Jesus. E aí ele lava os pés dos discípulos, que é um sinal de humildade. Interessante, Jesus, ele dialogava com o povo, ele tinha 5 pilares. Praticamente 5 pilares. Ele falava a linguagem do povo, ele estava no meio do povo, ele enxergava o espírito antes da pessoa, dava o exemplo. E ele ensinava. E ele mostrava. E ele fazia com que cada um agisse da sua forma, do jeito que interpretou. Quinto. Era assim que Jesus agia. Que a gente aprende com ele. E aí ele fala, né? Eu dei a vocês os exemplos para que vocês façam a mesma coisa. Então, que a gente siga esse exemplo hoje e sempre. Servindo uns aos outros com amor, humildade, dedicação, paciência. Mesmo que seja desafiador. Desculpa. E aí vem a pergunta. Presença física ou presença afetiva? O que importa mais? Oi? Afetiva. A presença afetiva. Você pode estar longe da pessoa. O tempo pode passar. Alguém tem algum amigo assim? Conhece alguém assim? O tempo passou. Você está longe. Mas quando sente e conversa, parece que o tempo não veio. Só um minuto, gente. Parece que o tempo não mudou a pessoa. Parece encontros de almas. Quando o pessoal fala de alma gêmea, aí o pessoal acha que a metade do espírito, não tem nada a ver, isso aí é tudo balela.
Alma gêmea, encontro de almas, são almas espíritos em afins, que se olham e se conectam por sintonia, vibração. Às vezes nunca se conheceram, mas a pessoa olha e fala: eu gosto de você, não sei porquê, mas eu gosto de você. Ou então você me lembra alguém muito especial, mas eu não sei porquê. E você nunca viu aquela pessoa na vida. Aí você senta e conversa, aí vocês têm alguma coisa em comum. Alguém já fez uma amizade assim? E vira, ó. Às vezes a pessoa vem, passa no momento da sua vida, te dá te dá uma lição, te dá uma baita de uma ajuda, depois você nunca mais vê ela. Aí a gente fala que não acredita em anjo. Nós somos instrumentos de Deus. E Deus está do nosso lado. É Jesus aqui, ó, batendo, atendendo às nossas preces. Então, às vezes a gente fala: eu não nasci nesse mundo para ser feliz. Claro que a gente nasceu nesse mundo para ser feliz. Ninguém nasceu para ser triste, não. Todos nós nascemos para ser felizes, para a gente buscar a nossa felicidade. Quando a gente entende que a felicidade ela vai além. Mas e a matéria? A matéria ela dá um estado de felicidade, mas a felicidade espiritual ela é diferente. A matéria ela proporciona um estado de felicidade, um estado eufórico. Mas ela passa. Ontem eu estava assistindo uma série na Amazon, na Amazon Prime, que fala exatamente sobre a geração do dinheiro. É um pessoal que nos anos 90, uma galera dos anos 90, que tinha dinheiro, mas tinha aquelas vidas assim, absurdas, de ostentar mesmo, norte-americano. E aí eles contam como é que está a vida deles hoje. Então a menina mais linda, sabe, que competia hoje, ela via que a vida dela era vazia. Muitos buscam, porque eles falavam assim: eu comprava a minha bolsa da Louis Vuitton, comprava a minha bolsa, só que daqui 5... todo mundo achava lindo, maravilhoso. Só que daqui 2 semanas eu tinha que comprar outra, porque as pessoas já não achavam mais aquela bolsa bonita. E eu não achava mais aquela bolsa bonita. Entende? A conquista material ela é vazia, ela só dá aquela euforia. Mas quando a gente fala da felicidade espiritual, é aquela que nos satisfaz por dentro, aquela que enche, é o pão que alimenta, que é o que Jesus fala pra gente. Então, quando a gente fala de presença física ou afetiva, nós podemos estar numa festa presente de presença física, mas muitas vezes eu nem sei quem é o aniversariante. Ou eu posso estar numa reunião pequena com a família e relembrar aquele momento para o resto da vida, né? Então, e o significado da mesa? Para finalizar, para não me estender muito, nós temos a comunhão, nós temos a partilha, nós temos a aliança. Na mesa a gente também combina as coisas, não há combinação de coisas na mesa. E nós temos a revelação, é na mesa que nós estudamos. É na mesa que... O que mais que a gente faz numa mesa que eu não estou contando aqui? Alguém pode me ajudar? Para eu ficar falando sozinha aqui? Evangelho no lar, obrigada. Estudo, Evangelho no lar. Tá vendo? Quanta coisa. Né? Bem-aventurados os que são chamados para a ceia do Senhor. Ela é o reino de Deus, todos convidados, todos bem-vindos e todos amados. Sem exceção. E a nossa mesa, como é que ela está? E a gente, eu falo mesa, não agora mais o móvel, vamos colocar mesa, o nosso ambiente. Como é que está a nossa mesa? O lar, o trabalho, o centro espírita, a família, os amigos. Como é que está a nossa relação com a nossa mesa ali, o ambiente? Está tudo 100%? Tem lugar que vai estar 100%, tem lugar que vai estar 80%. Se tiver 50%, o que eu tenho que fazer para melhorar? No que tiver mais baixo, nós vamos fazendo as nossas avaliações. A nossa mesa é o nosso ambiente. E eu falo uma coisa. É lógico que quando nós estamos fortalecidos, é mais fácil da gente tentar manter, colocar o gás e tal. Só que às vezes a gente não está 100%.
Aí o que a gente faz? Pede ajuda? Muitas vezes a gente esquece de pedir ajuda, porque a gente fala que não pode pedir ajuda. Precisamos pedir ajuda. A família é para isso. Os amigos é para isso. São para isso. Os colegas de trabalho são para isso. Isso é confiança. Isso é ambiente. Tá? No trabalho, etc. Então, cada uma dessas mesas, Jesus continua nos convidando para o reencontro. Porque a cada ambiente que a gente vai, que a gente promove uma melhora, você pode ter certeza que é a gente no dia a dia agindo como Jesus. Porque dentro de uma casa religiosa é fácil. Está todo mundo aqui prestando atenção, querendo saber de Jesus, aqui é fácil. Mas lá fora, tem gente que não quer saber de Jesus, tem gente que nem sabe quem é Ele, nem foi apresentado. Tem gente que tem todo o motivo do mundo para ser a pessoa mais revoltada. Às vezes a gente não tem nem como ajudar. Mas eu posso fazer uma oração? Pedir para o anjo da guarda ajudar? Eu posso. Então sempre tem algum recurso que nós podemos fazer. Então a questão é: que tipo de presença oferecemos a quem está nela? Essa é a pergunta. Qual é a minha presença no ambiente? Então fica a reflexão, né? E lembrando que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. E só para finalizar, para não me alongar muito, o que a gente aprende hoje, hein? Jesus, ele se faz presente. Ele não é só uma pessoa longe, que a gente tem aquela ideia dele lá longe, fazendo discurso. Mas eu não estou com ele, Mariana. Fisicamente, pode até ser que não. Tudo bem, concordo. Mas espiritualmente, eu chamo ele de amigo. Quando a gente está no passe, quando a gente vai tomar passe, aqui fala pense em Jesus, né? Tem casa que fala pense em Jesus. Eu sempre falo, pense em Jesus, pensa assim, aquele irmãozão grandão, que dando aquele abraço bem gordoso, assim, bem assim, abraçando a gente na hora do passe, você vai ver que energia gostosa que é. Imagina ele abraçando, assim, aquela coisa bem gostosa, assim. Você vai ver como é que o passe vem maravilhoso. Quando eu falo, pense em Jesus, pense ele na gente. Jesus, me ajuda aqui, pede ajuda. Pedi e obtereis. Jesus ensina a mesa, mas é lógico, agora eu vou sair um pouco da mesa, né? Mas a mesa como ambiente. O ambiente cotidiano. Por que eu trouxe essa questão? Porque muitas vezes a gente só acha que vai encontrar Jesus nas igrejas. Não. Nós podemos estar com Ele no ambiente, no cotidiano. No dia a dia, nos desafios. Aquela pessoa difícil de lidar, que a gente fala, Jesus, pelo amor de Deus, me ajuda a ter paciência para ouvir essa pessoa. Porque muitas vezes acontece. É dia a dia, gente. Somos humanos. Tem dia que a gente tem paciência, tem dia que a gente não tem. Normal. Somos seres humaninhos. Estamos em estado evolutivo. O dia que a gente chegar a ter a paciência de Jesus, a gente não vai precisar ficar aqui aprendendo sobre Ele. Pode ter certeza disso. A gente vai estar num planeta fazendo o mesmo papel que Ele. Porque essa é a nossa meta. Essa é a nossa meta. Esse é o progresso e evolução espiritual. Mas até lá, vamos curtindo o caminho. Até chegar ao final da viagem, vamos olhando a paisagem. Aproveitem o caminho e olhem a paisagem. A mesa transforma. Jesus serve e nos ensina a servir. A mesa como memória da aliança e a mesa continua em nossos dias. Então, eu finalizo para que a gente reflita. Na hora que a gente chegar em casa, fica de tarefa de casa aí. Senta na mesa, toma um chá. Agora tá friozinho, é chá. Um cafezinho. Café para dormir, tem gente que não dorme, mas pode ser um chá. Chazinho é bom. Senta na mesa com Jesus antes de dormir. Falou, Jesus, vamos bater um papo? Me ensina aqui umas coisas. Antes de dormir. Toma um chazinho. Aí
Eu não gosto da mesa. Pode ser na cama também, não tem problema. Só desliga os aparelhos eletrônicos. Conversa com ele hoje. Fica de tarefinha de casa. Para a gente refletir, para a gente se aproximar dele. Porque Jesus é o nosso irmão maior, que nos ama, que nunca nos abandona, que está ali só esperando a gente pedir, sabendo do que o nosso coração se aflige. Então a gente entrega o nosso coraçãozinho para Jesus, que Ele estará conosco sempre. Que a paz do nosso Mestre esteja com todos nós, que assim seja. Deus.